dia, cara. Tudo bem? Bom dia. Tem que vir lá? Bom dia, linda. Oi. Bom dia. Bom dia. Tá com fome esse pequeno? Estão com fome, meu Deus. Assim. Bom dia. Hoje é sábado, né? Eu vou começar tomando meu remédio, ibuprofeno, porque a coisa não tá muito boa por aqui, não. Desculpem a minha voz de taquara rachada, mas não adianta. É uma junção de mudança de tempo, muita coisa pra fazer, estresse. E a imunidade vai lá embaixo e a gente fica desse jeito, né? E como se não bastasse. Estou exausta. Sim, eu estou exausta. Não sei se vocês já chegaram nesse ponto, mas é engraçado, porque ao mesmo tempo que eu tô satisfeita com todas as coisas que estão acontecendo, claro que algumas eu me preocupo ainda. Eu tô numa faixa de transição, num período meio caótico. E eu decidi gravar o vídeo porque faz algum tempo, na verdade, que eu quero voltar a gravar, né? Fazer as minhas gravações. E eu tô com muitas ideias na minha cabeça. E eu tinha desenhado na semana retrasada um plano perfeito para conseguir, finalmente desenrolar com essa parte. E de repente, não deu, né? Mais uma vez. Aí eu me peguei pensando, poxa vida, mas por quanto tempo eu vou continuar postergando as coisas que eu quero fazer? Por estar sempre correndo atrás do próprio rabo. Eu não sei se com vocês é assim, mas a sensação que eu tenho é essa. Por mais que eu sou uma pessoa muito planejadora, assim, eu gosto de planejar, eu sou uma pessoa um pouco criativa, tenho algumas ideias, assim, mas pra mim às vezes é muito difícil executar, né? Então, na verdade é bastante difícil. Eu tenho aprendido a lidar com isso, assim. Então, eu tô aqui no meio do caos, literalmente, a minha casa tá uma bagunça, eu tô trabalhando quase 24 horas por dia. Que feio, né, gente? Sim, não, eu não sou workaholic, eu só realmente preciso fazer. Eu tô num momento atípico que eu preciso fazer algumas coisas e tirar algumas coisas do papel. Então eu tô tendo que fazer um esforço um pouco extra. Tô estressada, tô irritada, mas eu estou, digamos, feliz, né? Não posso reclamar porque é um fruto das minhas escolhas também. Mas eu vou perder a linha do meu raciocínio umas 10 vezes aqui nesse vídeo, tá? Até porque é sábado de manhã, gente. Eu tô morrendo de sono. Faz algumas noites que eu tô dormindo bem pouco. Então, tem sido bem complicado, assim, em questão da minha memória, tá? Então, me desculpem, tá? Se em algum momento eu não terminar as minhas frases. Mas
tem sido complicado, tem sido bem difícil. Eu tenho aprendido a lidar com algumas situações. E a minha ideia com os vídeos era justamente trazer também um pouco do meu dia a dia, um pouco da minha correria, um pouco da minha loucura, e mostrar realmente a realidade do contador pro, pro Brasil, pro mundo e pros contadores, principalmente, né? Então, eu fiquei pensando, bom, até quando eu vou ficar postergando, né? Porque eu sei que eu gostaria de fazer vídeos mais elaborados, mais bonitinhos. Esse vídeo não tem roteiro nenhum. Ontem, quando eu tava tomando banho, eu comecei a conversar sozinha e eu pensei, por que que eu não faço isso também? Com a câmera, né? Porque, de certa forma, eu não vou estar sozinha, vai ter pessoas me assistindo, talvez gostem, talvez não, não tem problema. Pelo menos eu estou falando e desabafando. Enfim, né? Decidi gravar em meio ao caos porque eu acho que não é. Claro, a gente vê muita coisa na internet e eu acho que não é em meio a coisas bonitas, né? A campos floridos e florestas lindas, maravilhosas, que as coisas crescem, né? Em meio a pôr do sol bonito, mar, essas coisas assim. Eu acho que algumas coisas também florescem no caos, né? Então eu decidi fazer o vídeo, né? Não vai ficar lá muito perfeito, na verdade vai ficar longe de ficar perfeito. Eu até não vou ter tanto tempo pra editar, então eu tô aqui, ó, aqui sempre, né? Então, esse vai ser o primeiro vídeo do retorno ao canal. Eu tenho algumas ideias, né, de fazer vídeos um pouco mais voltados para realidade mesmo do computador e não adianta eu querer mostrar uma realidade bonita. Eu não sei vocês, né, mas a minha realidade hoje, né, é um tanto caótica. Eu tô trabalhando hoje de manhã porque eu preciso entregar balanço até segunda-feira, né? E eu tô com muitas outras demandas. Eu tô fazendo, na verdade, tô passando por um período de transição que em outro momento eu posso contar. Mas, enfim, né? Gostaria de dizer que estou ok. Apesar dos pesares, estou viva e estou bem. Eu me peguei pensando também em relação a essa questão de planejamento, né? Eu gosto de planejar, de deixar tudo bonitinho, mas quantas vezes eu me perdi porque eu ainda estou muito envolvida no operacional, né? Eu acredito que essa também seja a realidade de muitos contadores hoje. Eu estou muito envolvida no operacional, né? Hoje eu faço a parte da contabilidade, entendo de fiscal, entendo de RH, entendo de societário. Mas o meu forte é a contabilidade, né? Cresci na contabilidade. E no meio da contabilidade, né? Diferente dos outros setores que estão sempre cumprindo prazos, às vezes atrasa, às vezes precisa refazer alguma coisa, precisa repensar alguma coisa. Mas na contabilidade, a gente tá sempre literalmente apagando incêndio, né? Porque a gente tá sempre atrasado, o cliente não colabora, a gente acaba se perdendo no meio de tanto documento, tanta informação. E muitas vezes a gente não consegue sair desse ciclo, né? De estar sempre correndo, né, para apagar incêndio. Mas a gente não é bombeiro, né? Até onde eu sei. Pelo menos eu não fui treinada para apagar incêndio. Então, eu passei por alguns escritórios, né? E hoje eu tenho meu escritório e também tenho um negócio de consultoria onde eu presto consultoria para escritórios. E a minha ideia é justamente ajudar a galera a sair desse mar caótico, em que eu me encontro também, não vou mentir. Eu me encontro, né? Mas tenho aplicado algumas das coisas que eu ensino, porque é muito fácil eu de fora falar o que que a gente pode fazer para organizar, como é que dá para estruturar, né? A questão de processos, a questão de planejamento, né? De planos de ação, principalmente, para que os computadores tenham um pouco mais de paz na rotina, porque assim, né, a gente tá sempre a ponto de chorar. Eu tenho certeza que muitos de vocês também. Então, né, se você que não é contador tá vendo esse vídeo, se vê um contador na rua, pode abraçar, né? Não tem, a gente precisa, na verdade, de um abraço. A gente tá sempre sendo bombardeado de tudo que é lado, né? Levando cacetada da vida o tempo inteiro. É cliente que cobra, é Receita Federal que cobra.
A gente tá no meio, na verdade, né? A gente faz o intermédio, né? A gente não pode negar isso. A gente realmente faz o intermédio entre empresa e órgãos governamentais. Então a gente tem demanda dos dois lados. Mas hoje eu vejo que a gente ainda trabalha muito para um deles só, né? Que é a querida Receita Federal e seus demais órgãos filhos, né? A gente, às vezes, não é que a gente esquece, ou enfim, que a gente não tem um propósito. Eu sei que a gente tem, né? Eu tenho, muitos de nós temos, mas às vezes a gente só é engolido pela rotina, só isso. A gente não consegue dar volta, a gente tenta pensar, mas a gente não tem tempo. Então, eu tava pensando ontem como é difícil a gente sair desse ciclo, né? A gente tem que ralar muito, assim, bater muita cabeça também às vezes, mas eu vou dizer pra vocês, vocês não estão sozinhos, tá? Eu estou neste mesmo momento, tentando sair do operacional, né? Já saí, né, do operacional de uma das empresas que eu tenho, mas da outra agora. Eu tô no momento de ralar para conseguir fazer toda a estruturação, enfim, então, e eu vou dizer para vocês, não é, é estranho, tá, sair da operação, porque até ontem tava falando com a minha psicóloga, ela comentou, né, que a gente, como brasileiros, ainda a gente tem a questão de associar produtividade com coisas palpáveis, né, que a gente enxerga. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho uma pilha de documentos para digitar, então eu ser produtivo significa eu terminar de digitar essa pilha, né? Mas isso não significa que se, por exemplo, a gente passou o dia inteiro gerenciando uma equipe e resolvendo os pepinos da equipe, a gente não tenha trabalhado. Ou que a gente tenha pensado num produto novo e tenha desenvolvido pelo menos uma parte desse produto, a gente não tenha trabalhado. Né? A gente ainda tem a ideia de que operação significa resultado, né? E nem sempre é isso. Na verdade, não é isso, né? Porque eu vejo a realidade de muitos, assim, de que tá sempre no operacional, né? Sempre fazendo, tá sempre produzindo, sempre entregando. Mas tá entregando para as pessoas erradas, ou tá entregando as coisas erradas, né? Então, essa é a reflexão que fica hoje, né? Eu parei aqui por quanto tempo? Não deu 12 minutos de vídeo ainda. Parei aqui então um pouco pra falar pra vocês. Desabafar, na verdade, né? Que eu tô cansada, eu tô bem cansada. Mas seguimos, né? Não desistam. A vida de contador não é fácil. Às vezes eu fico me perguntando por que raios eu vim parar neste lugar fazendo isto, né? Mas hoje parece que as coisas se encaixam assim. Eu demorei algum tempo para entender qual era realmente o meu propósito, né? Em outros momentos posso compartilhar. Mas eu demorei um pouco para entender qual que era o meu propósito, assim, né? Porque por muito tempo eu achei que a minha vida era digitar e eu adoro, né? Digitar e ficar na frente do computador, fazendo e produzindo e terminando e aqui, né? Só passando o papel para frente. Mas de repente a minha, eu não sei assim, desde o ano passado, quando eu comecei a fazer os vídeos, inclusive, a minha, eu não sei, a minha mente deu uma virada assim. E desde então eu tenho trabalhado para, digamos, direcionar, né, todas as minhas ações intencionalmente para este propósito. E tem dado certo, né? Eu acabei abandonando algumas coisas, foi bem difícil. Disse não para algumas coisas também, o que foi mais difícil ainda. E tô aprendendo, continuo aprendendo a dizer não, porque a gente contador, né? A gente tem a mania de aceitar tudo, né? Eu acho que a gente é muito bonzinho. Porque a gente apanha tanto que a gente não retribui na mesma moeda, né? É incrível isso, a gente é um ser iluminado, né? Mas a gente tem a mania de achar que a gente vai dar conta de tudo, que a gente tem que saber tudo. Mas eu tenho largado isso assim. Eu não preciso saber tudo. Eu não preciso dar conta de tudo. Eu não preciso controlar tudo. Eu preciso saber o que eu preciso saber. Eu preciso saber principalmente o que que é mais importante para mim fazer, o que que vai gerar mais resultado
para quem que eu tô gerando resultado, eu tô apontando o resultado na direção certa, né? Eu tô dando resultado pro cliente que eu atendo, né? Eu tô dando resultado em relação ao propósito que eu tenho com o meu negócio. E eu tô gerando resultado para mim mesmo. Isso é forte, né? Eu tô gerando resultado para mim mesmo. Essa foi uma pergunta que me pegou no ano passado, que me deixou um pouco assustada com os dados que eu tinha na época. Dados, inclusive vamos falar muito de dados aqui no canal, né? Porque a gente precisa saber medir dados, entender a que pé o nosso negócio está. Porque sem dados a gente não consegue saber aonde a gente está. A gente não sabe de onde a gente veio e muito provavelmente a gente não sabe para onde a gente vai. Então, é importante a gente saber mensurar, a gente entender para onde a gente está indo e é difícil, mas a gente precisa redirecionar toda a nossa atenção, né, todo o nosso foco, quebrar alguns paradigmas, né, quebrar algumas crenças, principalmente, e é literalmente ligar o foda-se, dizer, ok, isso não me importa mais. E ir atrás daquilo que é importante, né? Para você, para o cliente, para o teu negócio, enfim. Então, esses últimos meses têm sido de muito aprendizado para mim. E apesar de eu estar cansada, né? Porque, gente, assim, ó, tem um dos nossos queridos clientes, né? Digamos, dos nossos elos, né? Querida Receita. Querida Receita, né? Que acha que a gente é robô, né? Pois é, eu não sou robô, querida. Mas algumas pessoas me perguntam, mas tem tanta funcionalidade, né? A Receita agora tá mudando tudo, tá ficando tudo mais digital. Ué, pois é, tá ficando mesmo. Só que tá ficando uma... Pois é, isso aí mesmo que você pensa, tá ficando isso aí mesmo. Porque eu não sei, eu sinto que às vezes ela quer complicar a nossa vida, porque ela faz de propósito, né? Então, para você que não é contador e acha que trabalhar com a receita é legal, nossa, deve ser bem divertido, né? Ficar tentando fazer o site da Bendita, entender que eu não sou um robô, né? E que eu trabalho das 8 às 18 e não depois desses horários. Enfim, pois é difícil, né? Então, por isso que a gente anda por aí estressado, né? Incomodado, irritado, porque ao invés dos nossos queridos entes governamentais facilitarem o nosso trabalho, eles só dificultam, né? Só dificultam. E às vezes dá vontade de chorar. Eu não nego, dá muita vontade de chorar. Então, por isso que eu digo, se você não é contador e vê contador por aí, ou até se você for um contador, como todo mundo se abraçar, né? Porque a gente já sofre demais no dia a dia. Acho que a gente precisa de um abraço, precisa de um bom café, um chá. Então, é isso, gente. Esse é o meu desabafo de hoje. Eu estou cansada, estou exausta, estou feliz, não vou reclamar porque são escolhas minhas. Mas, enfim, só queria falar um pouco mesmo. Falar um pouquinho. E espero, né, que vocês tenham se identificado, talvez. Talvez não. Talvez pensem, nossa, quem é essa louca? Pois é, trabalhando no sábado, né? Que maravilha. Quem é esta maluca? Quem é este ser? O que que ela come, né, durante seus dias gloriosos de contadora? Pois então, né? Esta sou eu. No igru, literalmente, porque eu tô. A minha cara, gente, eu nem vi como é que tá minha cara. Olha só, meu Deus do céu. Cara de sono. Cara de sono, cara de quem precisa dormir, cara de quem precisa de um spa. Pois é. Essa sou eu no Icrua. E espero que tenha conseguido passar alguma mensagem para vocês, né? Nem que seja a gente compartilhar um pouco a raiva que a gente passa no dia a dia ou, enfim, o cansaço, né? Se você tá cansado, saiba que você não tá sozinho, não desista, né? Vamos só reformular nossa rota, repensar no que a gente tá trabalhando e seguir com intenção e propósito. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.